Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje a gente tem a honra de receber aqui João Pedro Azevedo, que hoje é o estatístico-chefe da Unicef Global, mas que também já teve uma longa trajetória, economista de formação, passou pelo IPEA, passou por vários órgãos multilaterais, Banco Mundial, onde ele fez grande parte da carreira, e vai contar um pouco tanto sobre essa trajetória, quanto trazer uma visão panorâmica sobre os principais problemas que, na opinião dele, hoje a Unicef, o mundo e naquelas agendas relacionadas com o Lepes existem. Muito obrigado, João. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, quer dizer, como chegamos até aqui. Perfeito, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Daniel, pelo convite e essa oportunidade. Bem, acho que como você adiantou, né? Eu sou economista de formação, graduação, mestrado, doutorado. Fiz a minha graduação na UFRJ, mestrado na Fluminense, na Federal Fluminense. E saí, fui fazer meu doutorado fora, né, na Universidade de Newcastle, trabalhando na área de microeconometria aplicada, né? E sempre com interesse, acho que muito forte em políticas públicas, né? Acho que o que me motivou, o meu orientador de mestrado foi o Marcelo Neri, e eu sempre tive esse interesse, né, um crescente interesse em temas ligados à pobreza e desigualdade, que lá nos anos 90, né, eram temas que estavam muito em voga, né, no Brasil, e eu saí para ganhar instrumental, né, analítico, continuar nessa caminhada, nessa trajetória, e na Inglaterra tive a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho, mas sempre com um interesse muito grande de voltar para o Brasil. Quando eu terminei meu doutorado, eu consegui entrar no grupo do Ricardo Paes Barros, no IPEA, né, e fiquei 3 anos no IPEA, um pouco, né, eu entrei no IPEA depois do doutorado, né, quando você passou por lá antes, né, e no meu caso, acho que assim como certamente no seu, né, o trabalho com PB foram o equivalente a 3 ou 4 doutorados, numa velocidade muito grande, mas do IPEA eu trabalhei muito na área de educação de adultos, de jovens e adultos, né, além de pobreza e desigualdade. Terminando o IPEA, eu fui convidado para entrar na Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, o que foi uma experiência muito interessante, porque eu fui utilizar um instrumental analítico que eu tinha, né? Na época que ciências de dados, ninguém falava em ciências de dados, mas essencialmente a gente estava analisando os dados, né, tributários do Estado do Rio de Janeiro, né, em escala, fazendo avaliação dos incentivos fiscais que eram dados, e ter trabalhado ali naquele momento com o Joaquim Levy e a sua equipe, né, no monitoramento, né, das avaliações dos programas de incentivos fiscais do Estado do Rio, foi também um aprendizado muito grande, né, trabalhando com... Aí sim comecei a trabalhar diretamente com o pessoal de TI, porque os dados eram dados muito mais delicados, né? Questão de sigilo tributário, né? Fiscal, mas foi uma experiência fantástica também do ponto de vista de política pública. E aí eventualmente eu acabei aplicando para um posto no Banco Mundial, né? Para economista. E aí, um parêntese, durante o meu doutorado, eu fiz 2 estágios de verão, né? Um no Banco Mundial e outro no Banco Interamericano. E a minha grande lição dessas 2 experiências é que eu nunca queria ir trabalhar em Washington nesses órgãos. Porque eu sentia que eu queria realmente ter a experiência, de fato, com a política pública. Né? Isso que me motivou ainda mais a voltar para o Brasil, né? e buscar essas experiências com o PB, com Joaquim Levy e outros. Mas, eventualmente, eu gostei tanto dessa experiência política pública que eu achei que eu estava, então, mais preparado para aprender sobre as políticas públicas de outros países. E o Brasil é, sem sombra de dúvidas, uma grande escola. Acho que o Brasil está muito à frente de vários outros países do mundo na área social, na área das políticas públicas sociais e na disponibilidade de dados e informação, né?
Assim, é um país assim, riquíssimo nisso. Mas fui para trabalhar na América Latina, fiquei 10 anos na área de pobreza e desigualdade, depois fui para educação e fiquei mais 5 anos na área de educação do Banco Mundial. Aí entrou a pandemia, comecei a trabalhar com novas medidas para educação e a gente desenvolveu aquele conceito de pobreza de aprendizagem. E começamos a medir também perdas educacionais por conta da Covid, é um outro tipo de trabalho, fazendo mais simulações, né? E eventualmente surgiu uma oportunidade de aplicar para um posto de de estatístico-chefe da Unicef, né? E aí ter uma amplitude muito maior, indo além da pobreza e desigualdade e educação, mas entrando na nutrição, saúde, imunização, saneamento, ou seja, todos os temas, né, da Unicef, e além da parte de assistência técnica em coleta de dados, né, em pesquisas domiciliares com o programa do Mix. E isso acabou, enfim, tô lá na Unicef agora há 2 anos, né, e está sendo uma experiência também muito rica, muito interessante. E João, não sei se você vai concordar comigo, mas eu dou muito crédito ao Ricardo Paes de Barros, ao PB, por ter inaugurado a microeconometria no Brasil. Quer dizer, sempre teve pessoas que trabalhavam com dados, mas de maneira sistemática, nível de governo e coisas do tipo. Ele foi um precursor, um pioneiro, e cuidou, inclusive, de limpar muitas bases de dados, de enfatizar a importância disso tudo, né? E eu acho que a gente, quando a gente se conheceu, quer dizer, acho que a gente herdou muito de um esforço que ele tinha feito, né? Ainda que, desde aquela época, muito tenha se produzido, né? Então, a RAIS, várias outras bases de dados hoje são muito melhores do que eram na época. Mas, possivelmente, você, como eu, ainda pegou as PNADs na época que você tinha que pedir para o IBGE e vinham microdados antes até do CD, que vinham aqueles arquivos todos esquisitos e tudo. Nessa época, eu não só aprendi muito sobre como trabalhar com esses dados, mas como você mesmo disse, né? Eu ainda estava no mestrado e já estava deslumbrado com o uso dos modelos, né, aplicados a esse tipo de situação. Você já estava voltando do doutorado e com muita bagagem em trabalhar propriamente com dados, né? Você já era um programador experiente, já tinha muito essa facilidade. Eu queria que você contasse um pouco como era fazer política e trabalhar com política pública baseada em evidência naquela época, com aquela estrutura, mesmo você que eu digo assim, para muita gente que é um dos pioneiros em usar softwares mesmo, né? Trouxe várias ferramentas que a gente não conhecia. E como é hoje? Quer dizer, o que mudou de lá para cá? Não, excelente, Daniel. E eu acho que eu concordo plenamente com tudo que você falou em relação ao PB. Eu adicionaria, acho que um elemento que foi a formação, né? Eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante, né, é essa lógica que eu acho que o PB teve e que vocês aqui no NES têm de montar um laboratório, né? E ter uma lógica de laboratório. E eu acho que é isso que nas ciências sociais aplicadas e na economia, acho que a gente ainda precisa muito disso, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa, né, na microeconometria aplicada, né, o nosso principal insumo é o quê? São os dados, né? A gente não está fazendo física, a gente não tem um acelerador de partículas, né, do CERN, né, lá na Suíça, que tem que rodar 2 vezes por ano, né, e custa muito. O problema do nosso dado, na verdade, é que ele é um bem público, né, e quem paga são os contribuintes. Eu acho que hoje, na verdade, eu peguei exatamente essa transição onde o IBGE vendia os CDs, né, para o IBGE de hoje, que disponibiliza esses dados gratuitamente, como eu acredito que deve ser, né? Assim como o SAEB, né, essas grandes bases de dados hoje no Brasil, né, elas estão muito mais acessíveis e o que eu acho interessante também, com uma proteção maior ao sigilo, mas hoje você consegue ter acesso a uma base anonimizada da RAIS, do CAGED, né, o que era antes, né, algo que apenas o IPEA tinha acesso, né, ou em salas do IBGE tinham acesso. É óbvio que a gente tem a sala de sigilo, e a sala de sigilo é fundamental e tem que existir, porque sempre vão haver bases de dados que não vão poder estar em domínio público, mas que ainda assim a gente poderia querer usar e que a gente deve usar, né, desde que com as razões éticas e adequadas para isso.
né? Mas acho que o que a gente presencia e vê hoje no Brasil é exatamente uma democratização muito maior ao acesso, né? Mas o acesso não é suficiente, né? Você pode ter o acesso, mas se você não tem a formação, né, e a mão de obra e o capital humano que saiba usar esses dados e os gestores de política que saibam interpretar esses resultados e como usar esses resultados, né? Eu acho que tem toda uma cadeia, né, de valor aí que tem que existir para que isso seja usado, né, para de fato ter aquele impacto lá na ponta, que é o que a gente quer, que é dentro de cada sala de aula ou na vida de cada criança, de cada adulto, de cada cidadão, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, as condições de vida, suas oportunidades, né? Mas eu acho que o Brasil é um continente, né, e são vários Brasis, e do ponto de vista da esfera federal, eu acho que existe uma capacidade técnica enorme e gestores que sabem usar essas informações, não necessariamente sabem fazer e não necessariamente têm que fazer análise, né, mas sabem como usar esses dados, né? Alguns estados e alguns municípios também, mas existe uma grande parte ainda de estados e municípios que você não tem as pessoas com a capacidade técnica, né? Então acho que tem um trabalho ainda grande de formação, de socialização. E uma coisa que eu acho muito legal do grupo de vocês, né, é como fazer as pontes com o pessoal da educação, da psicologia, da sociologia, né, para que todos possam compartilhar uma certa linguagem, né, empírica, né, e que entendam quais são, por exemplo, os valores, né, o potencial de algo como a PNAD ou o SAEB, e também quais são as suas limitações, né? Mas um número que eu acho muito significativo, e depois a gente pode passar para você com mais detalhe, mas algum tempo atrás eu olhei o número de citações, por exemplo, que existem no mundo de algo como o PISA, né? Ou avaliações como o TIMSS, né? E eu comparei isso com o SAEB, né? A gente tem no SAEB um número de citações quase tão grandes quanto o PISA. Olha só. Né? Isso é incrível, né? Porque se você pensa que o PISA é uma avaliação com 80 países, né? E o SAEB está olhando só para o Brasil, né? Isso são citações que estão no Google Scholar, certo? Isso, para mim, é um dos maiores indicadores de como esse processo está dando certo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que ver o resultado final, né? Claro, mas isso em termos de produção de conhecimento, e sempre tem um efeito indireto sobre a política pública, porque ao nos conhecer melhor, tomamos melhores decisões, em princípio. Então as citações são uma proxy para isso. Mas se a gente estivesse assim, explorando um pouco a questão da formulação da política pública, ter acesso a esses dados todos melhorou em quê? Quer dizer, se você pudesse, nessa visão panorâmica que você tem, a tua trajetória, né? Quer dizer, por que é tão importante usar os dados para tomar decisão? Quer dizer, você tem situações anedóticas, experiência de vida? Claro, eu acho que tem duas partes disso, né? Uma é o diagnóstico, né, que eu acho que é fundamental, né? Você vai num médico, a primeira coisa que você faz é a anamnese, né? Você saber qual é a situação, né, que aquela pessoa tem, né? E o diagnóstico é uma coisa que eu acho que é subvalorizada muitas vezes, né? Certamente pela academia, porque você não tem a necessidade da causalidade, digamos, né? Mas é uma parte importante. A outra parte é qual o resultado do que foi feito, que é a parte de impacto, né? Mas eu acho que nessas duas pontas os dados são fundamentais, né? Ou seja, você ter esse entendimento do que cada um daqueles grupos precisa do ponto de vista de intervenções, ou quais seriam as intervenções mais adequadas para cada um desses grupos, isso em qualquer esfera, né? Acho que é impossível você fazer uma boa política pública se você não entende as diferenças, né, e as necessidades, né, da população, né, ou se você não entende a demanda, né? E a análise de diagnóstico, acho que ela é fundamental para isso. E a gente ainda tem que fazer muito
muito. Acho que é uma área que muitas vezes as pessoas passam muito rapidamente, mas eu acho que tem um papel fundamental. E é claro, na outra ponta, uma vez que você tenha feito o diagnóstico, você tenha identificado quais são os problemas, é você, então, relacionar o que fazer. E é claro, para saber o que fazer, você tem que rever a literatura, né? Aí é uma questão de conhecer a literatura, conhecer o que cada país está fazendo, o que cada município, estado, né, está tentando nesse momento, ou já tentou, né, para então pensar qual é a melhor política, sempre levando em conta o contexto específico, né, de cada lugar e momento histórico, mas então não perder de vista a avaliação, né, para saber, dado que você fez aquilo ali, deu certo, não deu certo, né, o que funcionou, e uma avaliação que seja não só para saber se deu certo ou errado, né, porque é uma avaliação que eu acho que é de pouco valor, né, que isso é uma coisa mais para o chamado accountability, né, ou a prestação de contas para a sociedade. Eu acho que o que a gente precisa é a avaliação voltada para o gestor, né, para você pensar em gerar as informações para correção de curso. Porque eu acho que é impossível você achar que vai acertar de primeiro. Eu acho que o que a gente faz é um ajuste fino, diário, né? E é claro que os tempos da política pública são tempos rígidos, né? Porque a lei orçamentária vem uma vez por ano, né? Os convênios muitas vezes só podem ser revistos uma vez por ano, né? E esses são os momentos muitas vezes que você tem para fazer os ajustes da política pública, né? E ao mesmo tempo que você tem que levar em conta os tempos necessários para que o programa faça efeito, né? E esse é um elemento também, né? Frequentemente na minha experiência eu observei, inclusive no Brasil, né, estados que investiram muito na avaliação de impacto, né, e focaram muito nisso, e uma das consequências foi que os resultados da avaliação de impacto vieram só depois do final do primeiro mandato, né, ou muitas vezes no final do segundo mandato, porque toma tempo, né, para você fazer aquela linha de base, a primeira avaliação, a segunda, a terceira. Enquanto que a lei do convênio estava sendo revista anualmente, né, todo ano. A Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação fazia um ajuste fino no convênio que ela tinha com os municípios ou com... Então, a gente trabalha com dados, a gente tem que pensar nos tempos também do gestor, né? E os momentos que o gestor tem para fazer esse ajuste de política. E como é que a gente gera as evidências que podem ajudar esse momento, né? Porque uma das situações que eu já vi muitas vezes também é você ter o resultado de uma avaliação de impacto, de uma política pública, mas que quando ela é avaliada, ela já não é mais a política que existe naquele momento, porque ela já foi revista tantas vezes, né, que o que está sendo feito no momento que o resultado sai já é algo completamente diferente daquele desenho original, né? E não é dizer que a avaliação de impacto não é útil, ela é fundamental, muito importante, mas acho que é muito importante também a gente ter essa noção que o gestor ele está tomando decisões quase que todos os dias. E em determinados momentos do ciclo da gestão pública, ele toma decisões que são ainda mais importantes, que são essas exatamente que influenciam as leis orçamentárias, né? Então a gente tem que estar particularmente atento, eu acho que a isso, principalmente num país como o Brasil, que tem uma nacionalidade, eu acho que bem estipulada, bem formada, né? Agora, João, eu vou arriscar algumas hipóteses e aí fica à vontade para discordar, ou concordar, ou comentar. Eu tenho a impressão que na área da saúde existem muito mais consensos sobre quais são os problemas, como é que se mede, uma uniformidade maior dos dados ao redor do mundo e no fundo, sempre que eu penso no Unicef, nos dados, a OMS é a primeira organização que surge na minha cabeça como parceira. Da mesma maneira, existe a cultura nos países, e o Brasil não é diferente, de se usar dados, né? Não só no nível do paciente, como você falou, você faz o diagnóstico, mas existe, o DataSUS produz, né, claro. e tal. Coincidência ou não, né, a gente bateu o dobro da meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Saúde na metade do tempo.
Na área da educação, possivelmente a gente não vai bater nenhum, nem no dobro do tempo. Na área da educação, os consensos são muito mais frágeis, ainda que você tenha mencionado o PISA, mesmo o PISA é colocado em xeque o tempo todo e não se parece tanto com a avaliação do SAEB. E quando você vai para o uso dos dados mesmo, é muito mais, aí sim é muito mais frágil, né? Então você não tem estruturas, não tem interesse, não sei se eu estou sendo duro demais com a área da educação, mas mesmo dentro do MEC parece que o INEP e a Secretaria de Educação Básica ou outras instituições, quer dizer, quase que não se conversam. Um produz um monte, né, como você falou, o Brasil é um dos campeões na produção de estatística, o uso quase não é citado, a gente fica em dúvida se de fato as decisões são tomadas. Eu estou correto? Você consegue, já que você tem esse olhar, né, para o mundo inteiro, quer dizer, encontrar uma explicação para isso? Olha, Daniel, não sei se eu tenho uma explicação, mas eu concordo com esse... dos grandes interesses que me motivou, na verdade, né, ir para a Unicef também, foi exatamente a oportunidade de conhecer mais esse mundo da saúde, né? Porque eu tinha trabalhado na área da pobreza e desigualdade, onde nós usamos os dados para os programas de transferência de renda condicionada, né? As avaliações, os critérios de elegibilidade de programas como Bolsa Família, e com isso a gente viu resultados, né? Aí eu passei para educação, porque eu já havia trabalhado antes, mas eu tinha uma percepção que de fato a educação era uma das áreas mais difíceis do ponto de vista da política pública, do uso da evidência, e eu queria entender melhor isso. E quando eu fui para a Unicef, eu tive a oportunidade de começar a interagir mais de perto com a equipe, o pessoal de nutrição, de HIV, né, AIDS, as pessoas de imunização, mortalidade, né, esses indicadores todos são calculados pela minha equipe hoje, né, da Unicef, né, mortalidade infantil, a Unicef junto com a OMS, que produz esse indicador e de fato, né, os resultados falam por si só. Né? Nós conseguimos, né, um progresso enorme. Agora, quando você vai para outros campos, né, e sem dúvida educação, mas eu ainda colocaria toda a área de proteção infantil, violência contra a criança, né, os diferentes tipos de violência doméstica, violência da saúde mental, né, eu acho que isso é uma área que está mais atrás ainda do que a educação, né, porque lá o problema o diagnóstico ainda nem existe. A medição ainda não está nem sendo feita. A gente nem sabe a dimensão do problema. Né? A gente está começando a tatear isso do ponto de vista de política pública, de escala, de medidas populacionais. Né? Mas na educação, eu acho que, de fato, assim, basta a gente reconhecer que na saúde você tem todo um campo que se chama saúde pública. Né? Ou seja, a saúde ela entende que existe, né, a intervenção do indivíduo e ela entende que existe a interação ecológica, né? E isso gera aí todo um campo de trabalho enorme que é a saúde pública, né? A educação acho que é uma experiência muito diferente, né? Até porque, né, se a gente pensa, né, qual é o marco lógico da penicilina, né? Você 3 letrinhas e uns números, você replica a penicilina em qualquer lugar do mundo, porque é um composto orgânico que você consegue reproduzir, replicar perfeitamente, né? Agora, programas educacionais, programas de treinamento de professores, isso são intervenções muito mais complexas, né? Acho que a gente tem que também reconhecer um pouco isso. É claro que se você conversa com uma pessoa da saúde, isso já aconteceu comigo várias vezes, eles vão falar, não, na saúde também, a gente não está usando evidência, o uso de dados não é tão bom. Assim, olha, é tudo uma questão de graus, né? E de fato mas se você vê programas como de imunização, né, a própria... O que nós fizemos com a AIDS, se a gente pensar que nos anos 80, no início dos anos 80, né, uma pessoa ter o HIV era uma sentença de morte, e hoje a gente não tem a cura, mas a gente tem aí a capacidade de, com as drogas adequadas, o coquetel correto, abaixar a carga viral ao ponto dela não nem ser estaticamente perceptível, né, e a pessoa não conseguir transmitir, né? Então o progresso é extraordinário. O que a gente conseguiu fazer mesmo com a vacina da Covid, né, em um período aí de 6 meses, 8 meses,
né? Desenvolver uma vacina. Agora, o que foi feito? Foi coordenação, né? E isso eu acho que é uma coisa que a saúde ela tem muito a ensinar, né? Porque do ponto de vista dos consensos, né? Uma coisa que eu noto, pelo menos, é as publicações científicas, né? E o progresso científico na saúde, ela se dá, eu acho que de uma forma muito mais quase cuniana de montar consensos. Então, se você pensar a Lancet, por exemplo, que é o grande periódico na saúde, você tem, né, as grandes comissões da Lancet, que são o quê? São 300, 400 autores, especialistas, que se reúnem e estabelecem um consenso, né, de quais são os protocolos mais adequados para saúde infantil, para o desenvolvimento infantil ou para a nutrição, né? Você encontra isso na saúde. E os próprios periódicos cumprem um papel muito importante. E se você pensa, né, como também a ciência é feita na área da saúde, ao meu ver, é comum você ter um artigo com 20 autores, 30 autores, né? Que é uma coisa muito mais compartilhada. Você tem os laboratórios, você tem esses grandes grupos. Enquanto que, talvez na educação, a minha percepção, né, na economia social, a gente ainda não tem essa prática, né? E as publicações, elas não são voltadas a montar, a identificar o que é de consenso. Mesmo na economia, por exemplo, né, a gente não tem essa cultura. Os grandes periódicos econômicos não fazem isso, né? E o que é reconhecido como, né, de valor acadêmico não é necessariamente o que é de consenso, né? É muito mais você buscar ali, né, o novo, aquela novidade, né, do que, vamos lá, o que a gente já estabeleceu como, né, o núcleo duro da ciência, pelo menos, ou do conhecimento que nós temos hoje, né? E João, para a gente encerrar aqui, hoje a Unicef está preocupada com quais problemas na área educacional? Se você tivesse que, por exemplo, elencar um grande problema para a criança pequena e um para o jovem. Acho que os dois grandes temas hoje são a questão da pobreza de aprendizagem, né? Ou seja, porque, voltando um pouco ao que você falou, e a questão dos NEMs, né? Daqueles jovens que não estão nem no mercado de trabalho, nem estudando, né? Acho que são, talvez, essa transição, né? Escola, emprego, né? Para né, a população de até 18 anos de idade, que esse é o mandato, né, da Unicef, né? Como é que a gente pensa isso, né? E é claro que o desenvolvimento infantil eu diria que são três grandes, né? O desenvolvimento infantil, a questão da pobreza de aprendizagem e essa transição escola e emprego, né? E se a gente pensa que hoje, na maior parte dos lugares, o problema da educação não é mais o acesso, né? A gente tem, e aí eu diria que, mesmo desde as metas do milênio e nos ODS também, os indicadores de acesso vão ser cumpridos ou estão bem encaminhados, né? Questão de, inclusive, completar o ciclo também, né? Mas o problema é a qualidade disso, né? E se você pensar que hoje 50% das crianças, né, que estão na escola não conseguem ler e entender um texto simples, né? Que é essa definição, né, que vem dos ODS, do nível mínimo de proficiência, elas não alcançam esse nível mínimo de competências que seria esperado de uma criança na 4ª série, né, então de 10 anos de idade, né? Isso é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, né? É claro que esses desafios no contexto da África são muito diferentes do contexto latino-americano, né, em função, inclusive, da própria transição demográfica, né? A África é um país um continente que ainda os países estão em crescimento demográfico, enquanto que na América Latina todos já passaram pelo seu pico, né? Então a gente pode falar, inclusive, e vem falando hoje no Brasil, em educação integral, uma coisa que não se falava, né, há 20 anos atrás,
E de fato, acho que vai ser cada vez mais viável, do ponto de vista de recurso público, sustentar isso, né? Em função da diminuição da própria matrícula, né? Mas a gente ainda tem um desafio muito grande, aí eu diria, em garantir que as crianças que estão na escola, elas estejam saindo alcançando pelo menos um nível mínimo de proficiência, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque na escola hoje, o processo de entendimento da sociedade, né? Do que é essa qualidade da educação, ele não é tão claro quanto na saúde, né? Você vai no médico, né? E você sabe se você está se sentindo melhor ou não quando você sai, né? Daquele médico depois dos remédios que você toma, o tratamento que você faz. Na educação, você manda o seu filho para a escola, né? E você muitas vezes acha que a criança está aprendendo e, na verdade, você reconhece apenas anos mais tarde que seu filho não aprendeu tudo aquilo que você pensava que ele estava aprendendo. Ou, muitas vezes, os pais eles estão comparando a experiência educacional que os seus filhos estão tendo com aquela que eles tiveram. E muitos desses pais não tiveram acesso à escola, nem foram a uma escola, né? Então, o simples fato de seus filhos terem acesso a uma escola já é uma grande conquista, e de fato né? Mas, se essas crianças, quando vão na escola, não saem e não conseguem aprender, né? Essa escola não está sendo tão efetiva quanto ela deveria estar sendo, né? Então, é uma experiência diferente. Para nós, na Unicef, acho que hoje, essa questão da qualidade da educação é um dos pontos centrais, né? E, é claro, o ensino médio, que é um desafio, eu diria, ainda maior, né? Porque o número de competências se amplia, né? E como a base é fraca, né? E se a gente pensa que hoje, né, a pobreza de aprendizado dos países de renda média, como o Brasil na América Latina, está em 50%, né? Nos países ricos, esse número é 5%. Tá? E 5% é um número até justificável do ponto de vista de você reconhecer que, olha, você sempre vai ter uma proporção da população onde a escola média não vai ser suficiente. Seja porque tem um déficit de aprendizado ou tem algum tipo de empecilho, né, que demanda uma atenção diferenciada. Então, entre 5% e 10% da população de alunos não vai conseguir, né, ter as suas necessidades, né, alcançadas adequadamente, né, com a escola como ela existe, né, para a população média. Mas a gente está aí uma diferença de quase 8 vezes, né? E se você olha no ensino médio, esse diferencial é de 50% para 25%, né? Então esse gap ele se reduz pela metade, para 1 para 2, né? Por quê? Porque na verdade você tem um processo de seleção enorme e grande parte das crianças nem chegam no ensino médio. E aquelas que chegam, né, estão melhores. Mas, então o desafio ali é muito grande, mas esse desafio não vai ser alcançado se a gente não corrigir o fluxo, né? E não acertar, né? E garantir que aquelas crianças que estão passando pelo fundamental estejam saindo, alcançando padrões mínimos aí de competência nas diferentes disciplinas e áreas, né? E é óbvio que leitura é apenas um indicador, né? Não é tudo, né? Existem várias outras competências que a gente tem que pensar, né? E você vê que eles fazem muito esse trabalho, né? As transversais, mas é um indicador, né? E eu diria que esse é um dos grandes desafios hoje ainda. João, muito obrigado pela conversa, obrigado pela visita, sempre um prazer conversar contigo. Concordo com os pontos que você trouxe, acho que no LEPS também a preocupação com a qualidade da aprendizagem, tanto em desenhar políticas que enderecem esses pontos, quanto em aprender a medir a própria pobreza de aprendizagem, né? Como você falou, a fluência leitora e alguns desses aspectos já são medidos, mas a educação é sempre mais do que isso e a gente precisa correr atrás do todo. Então, estou completamente de acordo
E é bom saber que a gente não está nadando sozinho, né? Que isso é uma preocupação global e que tem pessoas experientes como você que também estão olhando para essas questões. Agradeço todo mundo que ficou conosco, que assistiu esse episódio. Recomendo que assistam os demais episódios. E com essa entrevista a gente encerra aqui mais uma temporada do Café com Lepes. Aguardem as novidades que estão por vir. Muito obrigado. Aí.